Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de aperfeiçoamento intitulado Bíblia na Cultura e Educação Cristã. Este curso é direcionado aos educadores, pais, pastores, professores, todo o pessoal da educação cristã. Muito bem-vindo. E você também que queira aprender com a gente, é muito bem-vindo a este curso. Nós estamos iniciando hoje com o tema Bíblia como fonte de conhecimento, a história da Bíblia e sua estrutura. Eu sou o pastor Elmer Mendes, sou formado em teologia pelo Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, pós-graduado em psicopedagogia e mestrado em ciências da religião. Estou muito feliz por ser o professor que vai dar esta primeira aula. As primeiras aulas serão comigo e eu estou muito feliz por ter você aqui conosco. Nós vamos então iniciar esta aula. É muito importante que nós iniciemos esta aula definindo a Bíblia. O que é a Bíblia? Então, por isso, o título desta aula, Bíblia como fonte de conhecimento, a sua história e estrutura. Vamos fazer uma oração para iniciarmos. Esta é a nossa primeira aula e eu gostaria então de iniciar com uma oração contigo. Oremos. Pai Celestial, honra e glória ao Teu nome, seja louvado e adorado. Nós queremos render ao Senhor toda a adoração. Estamos reunidos nessa noite com respeito e devoção ao Teu nome que é santo. Também nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude nesta jornada de estudos, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos ter discernimento no aprendizado. Esta é a nossa oração. Eu clamo por todos os educadores que aqui nos acompanham, pais, professores, pastores, presbíteros, missionárias, todo o pessoal da organização, todos os oficiais que cuidam também da organização da escola, o superintendente da escola bíblica, secretários, todos que estão envolvidos, eu oro pedindo ao Senhor graça sobre a vida de cada um deles, que eles permaneçam firmes, animados para a Tua boa obra. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, abordar o assunto. Bíblia como fonte de conhecimento, a história da Bíblia e a sua estrutura. Algumas informações básicas para iniciarmos nossa aula. A Bíblia contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E aqui já podemos, inclusive, fazer uma definição: o que é testamento? A palavra testamento significa aliança, ou seja, nós temos uma Bíblia com 66 livros, sendo 39 referentes à antiga aliança e 27 livros referentes à nova aliança. Inclusive, a própria palavra Bíblia, na língua portuguesa, está no singular, mas na língua original, a palavra é biblos, é plural, que significa livros, conjuntos de escritos. A Bíblia é uma pequena biblioteca, 66 livros. Porém, ela constitui-se uma unidade. Ela, apesar de ser vários livros, ela é um livro único, com uma mensagem bem clara. Inclusive, no que diz respeito à aplicação do termo testamento. Esta palavra já nos leva a considerar não os diversos livros ou escritos sagrados, mas, de certa forma, esta palavra já nos leva a considerar
o seu assunto principal. Deus é um Deus de alianças. O Antigo Testamento tem vários relatos das alianças das quais Deus fez, principalmente a aliança que ele fez com o seu povo. E o Novo Testamento, nós temos também a descrição da aliança através de Cristo, uma nova aliança. Então, apesar de ser tantos livros, só o fato de estar organizada em Antigo Testamento e Novo Testamento já caracteriza, de certo modo, o seu assunto principal, aquilo que é a unidade de um texto sagrado, que é a Bíblia. Aproximadamente, a Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita. E aí tem uma questão aqui. Por que aproximadamente e não exatamente? Pelo seguinte, está levando-se em consideração Moisés até João, o apóstolo e escritor do Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª João, o Evangelho de João, está levando em consideração esses dois escritores. Ou seja, a referência aqui é Moisés e João, o apóstolo. Antes dos escritos de Moisés, nós temos um livro na Bíblia, que é o livro de Jó. Jó, ele foi contemporâneo aos patriarcas, ou seja, ele viveu na mesma época que Abraão, Isaac, Jacó. E como nós sabemos disso? Por que nós sabemos disso? Pelo seguinte, as informações que se tem no livro de Jó, o modelo de vida, um pai apresentando sacrifício em prol dos seus filhos, como se tem nos relatos do livro de Jó. Este é bem um modelo de vida patriarcal. As cidades que são citadas no livro de Jó, e o modelo de vida é bem o estilo de vida deste período patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Se Jó, como tudo indica, viveu nesse período, ele é contemporâneo aos patriarcas, ele viveu antes de Moisés. Quem escreveu o livro de Jó? E aí que está as incertezas, e por isso que nós estamos falando aqui de números aproximados. É bem provável que alguém posterior tenha escrito o livro de Jó. E aí esse relato ficou na história, mas um livro de um homem que viveu antes de Moisés, viveu na época dos patriarcas. Então, por isso, nós, considerando tudo isso, nós estamos dizendo aqui de um número aproximado, 1.600 anos, que a Bíblia demorou a ser escrita, levando em consideração o escritor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O escritor é Moisés, e o último escritor do último livro da Bíblia, do Apocalipse, que foi o apóstolo João. Levando em consideração estas duas referências, aproximadamente 1.600 anos para ser escrita, e também, número aproximado, cerca de 40 escritores, ou seja, 40 pessoas, ajudou a compor o texto, a escrever o texto. Lembrando que a Bíblia foi inspirada por Deus. O que significa isso? Se você pegar um dicionário da língua portuguesa, inspiração vai aparecer até a definição como sendo ditado, ou seja, alguém ditando e o outro escrevendo. Então, quem está escrevendo está sendo inspirado por aquele que está ditando. No caso da Bíblia, não foi todo o texto ditado. Em algumas partes, sim, Deus disse, escreve aí o que eu vou dizer. Em outras, e aí a sua grande maioria, a inspiração é a influência de Deus através do seu Espírito na mente daqueles que escreveram,
para que eles pudessem escrever o que Deus quisesse que eles escrevessem. Isto é inspiração. Ou seja, Deus influenciando através do seu Espírito Santo as pessoas para escrever o texto sagrado. Aproximadamente 40, porque nós temos também algumas incertezas, como por exemplo o livro de Hebreus, que não tem autoria. Até muitas pessoas dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu, contudo, o apóstolo Paulo não assume, como ele faz em todas as outras cartas. Todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele assume a autoria, dizendo que ele estava enviando aquela carta para determinada igreja. Então, por estas incertezas, a exemplo de Hebreus, nós também não dizemos número exato, mas aproximadamente 40 escritores. A Bíblia tem 1.189 capítulos e mais de 31.000 versículos, 31.100 mais. Aí, outra questão que é preciso dizer. Não dá para dizer exatamente quantos versículos tem. Primeiro, quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita em capítulos. Quem escreveu, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora eu vou escrever o capítulo 1. Até aqui tá bom, agora eu vou escrever o capítulo 2. Não foi o apóstolo Paulo que fez esta divisão. Esta divisão em capítulos, ela foi feita no século XII e em versículos no século XVI. Então, esta divisão é uma forma de organizar a Bíblia para a leitura e para a localização dos textos. Mas não foram os escritores que fizeram assim. Eles não organizaram. Inclusive, aqueles teminhas que tem em cima, né? Por exemplo, você lê 1 Coríntios 13. Algumas traduções, por exemplo, lá em 1 Coríntios 13, vamos ver como essa daqui, que é uma tradução NVI, que eu estou aqui em mãos, vamos ver qual é o tema que ela coloca em cima do 1 Coríntios 13. O amor. 1 Coríntios 14. Os dons de profecia e de línguas. Não foi o apóstolo Paulo que colocou esses temas. Não foi ele que deu esses temas. O texto era corrido. Carta à igreja de Corinto. E o texto vai seguindo, respeitando, logicamente, todas as regras de pontuação, mas não foi dividido em capítulo, em versículo, e nem com teminhas. Isso foi muito depois, quando as Bíblias começaram a passar por edições, que se colocaram esses teminhas em cima e foi dividido em capítulo e versículo, como eu já disse, no século XII e no século XIII. Então, por exemplo, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada tem 31.104 versículos. O versículo 42 de 1 Samuel 20 se divide e acrescenta o versículo 43. Então, 1 Samuel 20, muitas traduções, é só até o versículo 42. Na Almeida Revista e Corrigida, ela tem o 43, porque o último versículo é dividido e se tem, então, o versículo 42 e 43. Na Almeida Revista e Corrigida, do mesmo jeito. Só que, além de 1 Samuel 20, Juízes 5, 31, também o versículo 31 é dividido e se tem o versículo 32. Na Almeida Revista e Corrigida. Então, se tem 31.105. Na King James, por sua vez, tem 31.102. Porque ao invés de dividir alguns versículos, ela ajunta alguns versículos. Como é o caso de 3 João 14 e 15, que se torna apenas o versículo 14. Mas isso aqui é um detalhe, porque o texto é exatamente o mesmo. Isso que importa. O texto é exatamente o mesmo. Só a quantidade de versículos que teve esta alteração, mas não teve nenhuma alteração no texto. E quando a Bíblia foi escrita, não era dividida em versículo. Não tinha versículo nenhum. Então era só o texto corrido
e a pessoa tinha que ler o livro inteiro, e na verdade esta é a forma correta de ler a Bíblia. Não fique lendo versículos isolados, sempre leia livros inteiros. Então eu estou lendo 1 Coríntios, terminei de ler o livro inteiro. Vou ler 2 Coríntios, terminei de ler o livro inteiro. Agora vou ler um lado do Antigo Testamento, vou ler Jeremias, terminei de ler o livro inteiro. A Bíblia foi escrita para ser lida desta forma, lendo livros inteiros e não versículos isolados. Falando um pouco sobre a estrutura da Bíblia, como ela se organiza. O Antigo Testamento se organiza em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos ou sapienciais e livros proféticos. Ou seja, aquela estrutura de 39 livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia também são conhecidos de escritos de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, na sequência, vem os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Na sequência, nós temos os livros poéticos ou sapienciais, de sabedoria, de sapiência: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E os profetas. Nós temos 2 grupos de profetas, profetas menores e maiores. Por que se dá esse nome? Só pelo fato da quantidade de escritos. Uns escreveram menos, são conhecidos como profetas menores. São eles, primeiro os maiores, né? Na sequência aqui, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que é do profeta Jeremias, Ezequiel e Daniel, os profetas maiores. Esses escreveram uma quantidade maior de texto, e é só esse o motivo de se chamar profeta maior. E os profetas menores, a partir de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim nós temos a estrutura do Antigo Testamento. E do Novo Testamento? Nós temos os Evangelhos, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas pastorais, epístolas gerais e livro apocalíptico. Os Evangelhos ou biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o livro histórico, que é Atos ou Atitudes dos Apóstolos. Nós temos as epístolas paulinas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão. Ainda epístolas paulinas também, mas também conhecida como epístolas pastorais: 1 e 2 Timóteo e Tito, porque foram escritas a jovens pastores para orientá-los acerca do ministério. As epístolas gerais, então, as paulinas, elas são direcionadas a uma igreja específica: a igreja de Roma, a igreja de Corinto, aos Gálatas, que é de uma região da Galácia, é um conjunto de cidades, ao povo de Éfeso. Já as gerais, não, as gerais é para todas as igrejas, ela não é endereçada especificamente a uma igreja. Estas epístolas gerais são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. E nós temos então o livro apocalíptico, revelador. Apocalipse é isso, é o livro então da revelação, o livro do Apocalipse. Os escritores da Bíblia, eles eram hebreus, com exceção de Lucas. Lucas era grego. Logicamente, a antiga aliança, ou o Antigo Testamento, foi escrita pelos hebreus, no hebraico, e algumas partes em aramaico. Mas a nova aliança, ela já foi diferente. Apesar de ser grande maioria de hebreus, ela não foi escrita em hebraico.
ela foi escrita no grego. E um grego chamado grego koiné, ou seja, um grego comum, um grego, uma linguagem mais comum, e não o grego clássico. O grego foi um idioma herdado do helenismo. O que foi o helenismo? Helenismo literalmente significa falar em grego. Porque quando Alexandre o Grande dominou o mundo da época, ele então implantou um sistema para que os povos das quais ele dominou pudessem ser helenistas, ou seja, falar em grego. Porque quando se aprende um idioma, se aprende a cultura, um estilo de vida. Então Alexandre o Grande, ele tinha essa proposta de helenizar o mundo, que o mundo falasse em grego e aprendesse a cultura grega. Então naquela época, pela primeira vez, estava acontecendo um movimento que é, por exemplo, o que acontece com o inglês hoje. O comércio, a cultura, o turismo, todos estavam falando em grego. Por isso o Novo Testamento foi escrito em grego, para alcançar todos os povos e raças que já era um idioma usado em transições comerciais e turismo na época. Então, por esse motivo, o Novo Testamento não é escrito em hebraico, porque a nova aliança não é só para os hebreus, a nova aliança é para todo aquele que entregar a sua vida a Cristo. Então, dito isso, eu acredito que nós podemos avançar um pouco para entender melhor como que um texto tão antigo chegou até nós. Como nós hoje, em plena atualidade, lemos esse texto, temos esse texto em mãos, e não é em hebraico, não é em grego, é na língua portuguesa. Então, eu acredito que nós podemos falar um pouco, dentro ainda dessa questão da história, da formação da Bíblia, sobre o ajuntamento dos livros. Como, para nós entendermos depois as traduções e as versões, eu acredito que vai ser importante dizer como os 39 livros do Antigo Testamento foram ajuntados, reunidos, como os 27 livros do Novo Testamento foram reunidos. Isso se chama cânon. O cânon das Escrituras, ou seja, essa palavra significa padrão, como que se padronizou 66 livros para a Bíblia, né? Os 39 livros do Antigo Testamento, eles foram reunidos ao longo dos anos pelos judeus. A princípio, eles não precisavam do texto escrito, não tinha a tradição escrita em Israel. Eles, na verdade, mantinham a tradição oral. Ou seja, você fala para o seu filho, que fala para o filho dele, e lá na frente, quando os nossos filhos se encontrarem, eles sabem exatamente a mesma história, sem nenhuma variação, sem nenhum acréscimo. Era muito forte, respeitava muito a tradição oral para se transmitir a verdade como deveria ser transmitida. Mas com o exílio, e o profeta Jeremias, ele é um profeta que profetiza antes do exílio para ver se tem conserto com Deus do povo de Israel, e o povo não se conserta, acaba indo para o exílio e ficando 70 anos sob opressão da Assíria e da Babilônia. Então, lá no exílio, o exílio foi diferente, esse exílio de 70 anos, porque o povo de Israel já tinha sofrido exílio, já tinha sofrido escravidão. Porém, essa escravidão não tinha tirado eles da casa deles. Ou seja, eles eram escravos, mas na sua terra, na sua casa, trabalhavam, plantavam, e na hora de colher, o inimigo ia lá e saqueava tudo. Então, esse tipo de opressão eles já tinham sofrido. Mas sair de Israel e ir para um lugar de escravidão, a memória deles, eles tinham essa memória do Egito. Então, o Egito era esse lugar de onde eles já tinham saído. E aí, então,
vem a Babilônia, vem a Assíria e levam eles novamente para o cativeiro. E esse cativeiro, então, eles sofrem muito com isso, e por causa desse cativeiro, dessa deportação para a Babilônia e para a Síria, tem-se a necessidade de reunir então agora os textos sagrados, e não só a tradição oral, mas agora os textos sagrados, e assim a tradição escrita vai se expandir entre os judeus. É bem verdade que na época desses exílios, quase todo o texto do Antigo Testamento já estava escrito, com exceção de alguns profetas que ainda profetizavam durante e depois do exílio, a exemplo de Jeremias, como eu disse aqui. O cenário final da história do Antigo Testamento está na narrativa de Esdras e Neemias, que livres do cativeiro, ou seja, depois agora do cativeiro, eles comandaram a reedificação dos muros de Jerusalém e a reconstrução do templo. Veja o que diz aqui em Esdras, vamos ler aqui capítulo 5, que fala que Ageu e Zacarias profetizavam nessa época. Então veja que na organização bíblica aqui, Ageu e Zacarias está lá no final do Antigo Testamento. Esdras está mais para o meio do Antigo Testamento. Porém, aqui já é o cenário final do Antigo Testamento, da narrativa do Antigo Testamento. 70 anos de escravidão, sai da escravidão e começa a reconstrução dos muros e do templo. O Antigo Testamento termina aqui. O último profeta da nossa organização, Malaquias, está profetizando exatamente sobre essa reconstrução, está falando sobre essa reconstrução. Profetizando não, vivendo a lei. E a mensagem é sobre aquele momento de reconstrução. Veja que Esdras 5 diz: ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Viu? Ageu e Zacarias lá no final do Antigo Testamento, mas eles são contemporâneos de Esdras, de Neemias, porque a última cena do Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento se encerra aqui, quando Esdras e Neemias começam então a reconstrução da cidade, dos muros, do templo. E Esdras, inclusive, liderou essa reunião dos textos. Encontrou os textos e para ensinar o povo. A formação do Antigo Testamento está bem forte aqui no trabalho de Esdras. Leia depois todo o livro de Esdras, como deve ser feito, e você vai ver que aqui está se formando o cânon, ou o padrão, os livros do Antigo Testamento. Quando Jesus vem, o Antigo Testamento já está formado, quando Jesus vem. E já tem, inclusive, até uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, que é chamada, a tradução chama Septuaginta. Quando Jesus veio, isso fazia parte daquilo que eu disse, que o mundo inteiro estava falando em grego. E, inclusive, já tinha o Antigo Testamento traduzido para o grego. Agora, já o Novo Testamento foram todos escritos no século I. No mais tardar, início do século II. No fim do século II, a igreja já sentia a necessidade de reunir esses escritos, e muitos pesquisadores afirmam que a controvérsia com o gnosticismo ajudou em muito a igreja a utilizar-se cada vez mais e com mais autoridade os textos que chamamos de Novo Testamento. O que foi o gnosticismo? O gnosticismo era uma heresia, principalmente do segundo e do terceiro século. E essa heresia, ela ameaçou o cristianismo nos primeiros séculos. Gnosis é uma palavra grega que significa conhecimento. E existem várias ramificações desse movimento chamado gnosticismo, mas todas elas são baseadas na filosofia e no cristianismo.
Então, de uma forma assim mais generalizada, o gnosticismo acredita que o homem deve buscar conhecer o seu interior. Então, nós temos muito do gnosticismo, né, em espiritualidades, em mística, de autoconhecimento, meditação, yoga. Nós temos muito do gnosticismo, né, nessas questões de o homem precisa se se conhecer, refletir, buscar o seu ser existencial no seu interior. E isso é bem gnóstico. Então ele busca entender quem realmente ele é, e assim o homem encontrará o sentido da vida e terá a consciência divina. Então ele vai avançando na sua meditação, na sua busca interior. Eles não acreditavam na divindade de Cristo, porque se Cristo foi Deus ou era Deus para eles, então não poderia se materializar, porque a matéria é má, a matéria é corrupta. E eles escreveram muitos textos, o gnosticismo escreveu muito texto. Então, por causa disso, a igreja primitiva viu como urgente ter os textos organizados e padronizados. No final do século II já tinha essa vontade da igreja primitiva de ter os textos que já estavam circulando na igreja. O bispo de Alexandria, chamado Atanásio, altamente conceituado, respeitado por toda a igreja, no ano de 367, ele escreveu uma carta pascal, uma chamada Epístola Pascal, e ele estabeleceu para as comunidades do Egito o conteúdo fixo dos livros. Olha, esses livros aqui, eles são dos apóstolos, constituem ensinamentos, doutrinas para a igreja. Esses livros aqui realmente são direcionados à comunidade cristã. Então vocês não leiam os livros gnósticos, os textos gnósticos. E quando Atanásio escreveu esta carta direcionada às igrejas, ele enumerou 27 livros, incluindo inclusive carta a Hebreus e o Apocalipse, e assim que lhe deu o atual rol, geralmente conhecido como livros do Novo Testamento, livros inspirados do Novo Testamento. Esses 27 livros que nós temos e utilizamos até hoje. Logicamente que todo esse processo ao longo da história foi certamente demorado e avaliado tanto pelos judeus quanto pela igreja e acompanhado por Deus para que sua palavra chegasse até nós, até a atualidade. Antes da tradução da língua portuguesa, então eu cito aqui pelo menos duas traduções que foram importantíssimas, sendo a do hebraico para o grego, que eu já citei, que chama Septuaginta, que é uma palavra grega, fazendo menção a 70. Então essa é chamada a versão ou a tradução dos 70. Segundo a história, 72 rabinos que trabalharam na tradução desta versão do Antigo Testamento, só o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, e traduziram do hebraico para o grego. Agora, uma outra tradução antiga, já concernente a toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a Vulgata. Esta recebeu esse nome pelo fato de ser traduzida para o latim vulgar, ou latim popular. Um padre do século IV, chamado Jerônimo, fez essa tradução a pedido do Papa Damaso I, e em 1546, no concílio, na reunião na cidade de Trento, a Igreja Católica oficializou essa versão como sendo oficial para a Igreja Católica, e em 1979 o Papa João Paulo II estabeleceu a Vulgata revisada como a nova Bíblia oficial do catolicismo. Essa é traduzida para o latim, que é a língua oficial do Vaticano, de Roma,
Foi aqui que foram acrescentados aqueles livros a mais que se tem na Bíblia Católica. Foi o Jerônimo, lá atrás, que inseriu. Logicamente que ele inseriu, e ele mesmo argumenta sobre isso, dizendo que é só conteúdo história, de pesquisa, e não como Bíblia, mas foi ficando, o primeiro e segundo Macabeus. Então, livros que não são canônicos, ou seja, não são reconhecidos por nenhum outro cristão, apenas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Em português, a primeira versão foi de João Ferreira de Almeida, que viveu entre 1628 e 1691. Almeida, ele nasceu em Portugal, ele foi criado por um tio, teve boa educação e formação religiosa, e numa viagem, ele recebeu um folheto dentro de um navio e se converteu ao entender a diferença entre o catolicismo e o evangélico e o protestante. E o folheto questionava isso: você sabe a diferença? Então ele recebeu esse folheto, leu, era bem objetivo, mas depois ele foi pesquisar a fundo e viu que ele não estava correto com o Evangelho, e ele se converte então ali a Cristo, se torna um pastor, né? Ele se converte na Igreja Reformada Holandesa, e em 1642 ele começou a traduzir partes dos Evangelhos através de uma Bíblia castelhana para o português, e em 1656 foi ordenado pastor. Em 1681 foi impresso em Amsterdã as primeiras cópias do Novo Testamento traduzido por Almeida, traduzido para o português. E no ano de 1691, ele traduzia o livro de Ezequiel quando faleceu aos 63 anos. Um outro pastor protestante, também holandês, chamado Jacobus op den Akker, ele conclui então, finalizou a tradução em 1694. Então, esta é a primeira tradução em português. Depois, de lá para cá, nós já temos várias, centenas de traduções. Esta mesma aqui, a NVI, não foi o Almeida que traduziu aqui, foi outros tradutores, a Bíblia NVI, a Bíblia Viva. Então são várias Bíblias que não foi João Ferreira de Almeida que traduziu, mesmo que a mais vendida em língua portuguesa continua sendo a Bíblia Almeida. Nós temos várias traduções. Nós temos a Almeida Revista e Corrigida, Revista Atualizada, Contemporânea, a Almeida Século XXI. Agora, por último, a última, Nova Almeida Atualizada. Muito bem. A Bíblia afirma ser o livro de Deus. Os escritores reconhecem que não se trata de ideias ou vontades humanas. 2 Pedro, por exemplo, 1, 20 e 21 diz: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Então veja que a Bíblia, ela não é um livro humano, ela é um livro divino. E ela foi escrita foi inspirada, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu quero chamar aqui a atenção de vocês só para dizer alguma coisa. Se fosse homens, meus irmãos, que tivessem escrito
Se fosse pela vontade humana, não seria uma mensagem com uma revelação tão específica, tratando de assuntos que a humanidade prefere jogar para debaixo do tapete, esconder. Quem quer tratar o pecado? Quem quer ser confrontado para resolver o problema do pecado? O ser humano quer esconder isso. Se fosse o homem que tivesse escrito, não conteria repreensão, correção, educação na justiça, admoestação, que habilita para toda boa obra. Não teria, pode ter certeza disso. Por isso, a Bíblia é um livro de Deus para o homem, é um livro divino para o homem e ela é proveitosa. Talvez você está perguntando aí, né? Mas quando a Bíblia fala escritura, ela está direcionando, de fato, ao Novo Testamento? Interessante, de fato, quando diz escritura, é o Antigo Testamento. Mas veja o que Pedro falou sobre os escritos de Paulo. Em 2 Pedro 3, diz o seguinte, sobre Paulo, né, o versículo 15, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. 2 Pedro 3,16, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Veja que Pedro, ele coloca em pé de igualdade o que Paulo escreveu, um pé de igualdade com as escrituras. Olha, Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, mas algumas das pessoas ficam com má fé, torcendo, distorcendo a palavra. E Pedro diz, mas olha, eles fazem isso com a escritura mesmo, eles fazem isso com a escritura. E eles fazem para a própria destruição deles. Então, o próprio Pedro já está nivelando aquilo que Paulo escreveu como sendo escritura, e Pedro também diz que nenhuma palavra que vem de Deus não é humana, nenhuma profecia que vem de Deus não é humana, e vem da revelação de Deus. Por isso nós podemos, com convicção, usar Antigo e Novo Testamento com a autoridade de Deus, de palavra revelada, palavra inspirada por Deus. Eu concluo aqui esta primeira aula com vocês, então, dizendo para vocês o seguinte: o uso de uma obra de estudo bíblico requer uma ou duas precauções, que eu compartilho com vocês esta preocupação aqui neste curso. A primeira é que não devemos contemplar a majestosa palavra de Deus, verdade, a verdade divina, apenas como espectadores. Não faça isso. O fim não deve ser ficar admirando, que palavra poderosa, que palavra maravilhosa. Hoje, na internet, nós ouvimos muito isso, né? Que culto! Os cultos da internet nunca são mais ou menos, geralmente são só que culto, que palavra poderosa. Deus esteve presente na casa. E aí muita gente só contemplando a bela obra do nosso Deus. Mas eu convido você a não só contemplar, eu convido você a estar dentro dessa obra, a participar, a crer, a obedecer a magnífica palavra de Deus, que é a verdade.
e ter íntima comunhão e obediência, desfrutar da beleza dos seus tesouros profundos que está à disposição, ter o privilégio de participar da graça, da palavra poderosa do nosso Deus. Então é necessário que haja uma verdadeira união com aquilo que queremos conhecer. Se desejamos ter conhecimento essencial, querido educador, se você deseja ter conhecimento essencial, não seja só alguém que contemple, que estude profundamente, que avalie o texto, mas seja alguém que participa dele, que coloca ele em prática. Segundo, o estudo de um livro ou de um curso, desse curso que você está fazendo, para auxiliar as Escrituras, não deve ser confundido com o estudo da própria Escritura, da própria Bíblia. Os livros, os cursos que nos auxiliam, podem nos ensinar muito. E espero que esse curso ensine você a olhar para a verdade, olhar para a palavra de Deus e desfrutar dela, da leitura, como um auxílio, mas que esse auxílio não seja uma muleta, não. Seja um auxílio de alguém que está correndo, lendo a Bíblia, exercitando a sua fé. Então, ou seja, participe aqui conosco, se dedique, participe de outros cursos, de formações, leia comentários bíblicos, livros que vão ajudar você, mas não saia nem um dia da fonte de água viva. Leia todos os dias a Bíblia, no mínimo um capítulo, no mínimo, todos os dias. Porque a Bíblia é um livro de fato impressionante, impressionante. É o livro da excelência. É o livro que nos leva a ter as meditações, reflexões, prática, obediência da vontade do nosso Deus. Fica aqui o convite. Essas duas questões eu não poderia terminar essa aula sem dizer isso para você. Vem com a gente, vamos caminhar nessa jornada juntos, vamos aprender juntos, mas não te afaste deste livro. Não te afaste. Todos os dias, leia e medite, porque firmará os seus pés cada dia mais no caminho do Senhor. Deus te abençoe. Mais uma vez, é sempre bom ter todos vocês aqui com a gente, queridos educadores. Estamos felizes de ter você aqui participando desse curso. Tire esse tempo para o aprendizado e nós vamos aprender juntos nessa jornada. Um abraço a todos vocês. Semana que vem eu continuo, na próxima aula, eu continuo com vocês. Um abraço, fiquem na paz.